Vamos partir agora e fazer um sound design de lead. Então vou vir aqui no FM8 e vou colocar um new sound. Então inicialmente a gente tem essa sine tocando, até envelopar. Vamos pegar, vamos trazer o analisador de espectro para o canal correto, claro. Até a gente já tem aqui, ó. Vamos pegar desse outro canal e jogar para cá. Então por enquanto a gente tem só esse sol da segunda oitava aqui tocando. A gente pode pegar e basicamente nele mesmo e já dar uma enriquecida. Esse tipo de som aqui, ele já está se aproximando de ser um sol, dente de serra. Isso aqui por si só já gera um lead relativamente interessante. Vamos dar mais força para ele. Você deve estar imaginando, vai lá, dá mais voz. Exatamente isso que eu vou fazer. De repente, uma fraçãozinha digital. Talvez não precisasse de mais força. Vou vir aqui, vou dar o volume máximo aqui. Aqui tá um pouco distorcido, acho que eu vi que tocou. Aqui eu vou pegar até, vou meio que zerar. Então a gente tem esse timbre aqui. E na verdade ele não está cortando na mix, ele não tem peso, ele não tem muita profundidade. Então a gente pode gerar o que a gente chama de super sol. Então eu vou pegar agora aqui, mais ou menos na mesma estrutura, também vou levantar, também vou dar para ele um feedback. Isso vai gerar, só que aqui na verdade a gente está trabalhando um envelope mais fechado. Ainda está um som pobre, mas de repente para pegar o ratio, trabalhar um ratio mais alto, de repente 4. Assim só um pouco, tá só no... Eu acho que tá um pouco no caminho. Então isso aqui seria um trabalho meio de fazer essa super sol, uma coisa bem comum lá, de usar uma sequência de sols, dente de serra envelopada para realmente dar aquele movimento. Até para poder facilitar um pouco isso que eu vou fazer, vou abrir os dois aqui e vou jogar eles tanto passando por X quanto indo para Z. Então a gente já agora está conseguindo gerar um som mais analógico, tá, tirar um pouco da simetria, tá sobrando sub ali um monte, mas tudo bem. Daí vamos tentar aqui movimentar ele com o envelope. Então tá tudo aberto os sons. E a diferença aqui também agora é o filtro, né, agindo. Então acabou já gerando aí um timbre bem mais rico, só porque eu acabei deixando ele mais aberto, mais longo. E agora a gente, com o envelope do filtro, a gente controla o timbre inteiro. O que acontece? Dessa forma, quando a gente trabalha com feedback, a gente tem pouco controle. Se eu usar D para poder modular todo o resto, eu vou poder me controlar essa modulação. Então vamos usar só F por enquanto.
Por enquanto F. A gente tem isso. Vou fazer a modulação. Ser mais presente até a modulação. Pode crescer, por que não? Ficou uma coisa já meio dubstep assim. Deixa eu subir aqui o ratio. Deixa eu fazer a mesma coisa. Vamos voltar ali, volta o E. Vamos tentar formatos de onda diferentes. Ratios diferentes. Por que não ratios negativos? Aqui são uma sine. Vamos mudar aqui já direto para sol então. Sol e sol. E aí, vamos botar a sine para modular eles. Interessante aqui, chegamos bem no som Bell Sound, aquele som bem realmente famoso do FM8. Um pouco estridente ainda, então a gente pode reduzir aqui as modulações. Trabalhar bem com o filtro para poder moldar. Eu acho que já é um bom início aqui, um primeiro exemplo. Até de repente se a gente fosse tocar às vezes notas, tocar em acordes, talvez fizesse uma diferença absurda aqui. Vamos tentar experimentar isso. Nem harmonizei muito, mas só para vocês perceberem que acabei. Opa, não apaguei tudo. Como funcionaria realmente muito bem trabalhando com acordes. Acho que já seria aí uma primeira alternativa do lead, mas até mostrar aí uma variação. Então a gente tem esse lead, vou até salvar ele já, tadinho. Então, vamos ver atributos, seria um FM8 Essentials, ele é um lead, ele, eu acho que é meio como se fosse um clássico mono-lead, e ele tem um pouquinho, ele é um pouco sujo, ele tem síntese de FM, e ele também é meio filtrado, mas tudo bem. iMac, vamos salvar ele lá como lead FM mais filter. A minha ideia aqui agora era fazer só uma alternativa aqui, a gente pensar em gerar uma espécie de um acorde. Então a gente tem F, que é um dente de serra, e o E também é um dente de serra. Então vamos pegar esse aqui e também usar um dente de serra, certo? Mas o que eu quero fazer, em vez de eu pegar e jogar, por exemplo, no ratio de 2, eu vou jogar num ratio meio proporcional aqui, como se eu estivesse meio que afinando. Pensar que entre 1 e 2 vai subir um semitom. Então a gente teria meio que 1000 posições dividido por 12. Então meio que cada semitom é 83 vezes... Então se eu fizer, por exemplo, isso vezes 7, vai dar 583. Então se eu jogar esse outro aqui exatamente no 583, 580,
e 3. Eu vou dar como se fosse o que a gente chama de bater numa sétima. Deixa eu até parar F e parar E. Vamos solar só o nosso lead. Que até tá meio que saindo um ruído, uma coisa, mas não dá nem pra perceber. O que acontece? A gente tá, só vamos ter certeza, a nossa base é Sol. Mas vamos analisar no analisador de espectro, a gente deixou só tocando agora um outro operator. E na verdade eu peguei e tentei jogar ele o que seria 5 semitons para cima. Então pegar, eu fiz aquela conta, 7 semitons, desculpa. Eu acho que na verdade o que eu fiz besteira é que eu tenho que botar como se fosse 5833. Tem que mudar aqui, então é 1.5833. Agora sim, vamos ver. Então antes eu estou apertando na Sol, mas ele está agora tocando o Ré sustenido. Então eu consegui com isso subir, na verdade, 7 semitons. Então eu fui do Sol para o Ré sustenido. Isso aqui é o Ré sustenido mesmo? Não, na verdade teria que ser o Ré aqui. Então teria que ser um pouco menos. Agora o que você tem que fazer é meio que na mão mesmo. Você não tem aqui aquele controle de semitons. Então reduzir lá um pouquinho até fazer ele cair no Ré mesmo. Então essa aqui é a nota base. Ainda não foi. Mudei meio drasticamente aqui só pra... Então você tem que fazer meio como se fosse uma afinação quase de uma guitarra aqui. Agora passou um pouco. É mais fácil eu bater no Sol. E eu tenho que dar meio como se fosse aqui, que é o Ré. Então tem que voltar um pouquinho. Voltou muito. Beleza, tá no Mi. Mas seria a ideia de agora a gente não ter como se fosse uma nota só, mas agora vai virar um acorde. Então deixa eu fazer isso aqui também passar. E ligar o Z. Então a gente teria, por exemplo, agora seria só uma nota. E essa aqui tá formando um acorde. Até eu não consegui fazer ele direitinho. Vou tentar até criar uma tabela para vocês fazerem isso. Então eu poderia vir aqui também e trabalhar como se fosse também essa parte do acorde. Será, por exemplo, 1750. Então não vai tocar como se fosse uma oitava acima, mas ele acaba formando o acorde. Então teoricamente se eu apertasse uma nota, seria igual a apertar 3. Se eu apertar 3 agora, seria igual a gerar um acorde de 6. Então é um pouquinho chato aqui, vocês viram, de fazer, é um pouquinho diferente do que um sintetizador comum, que você tem lá só os semitons para poder mudar, mas também uma boa ferramenta, também funciona. Eu vou tentar criar essa tabela para facilitar a vida de vocês.